pessoal, meu nome é Yasmin, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. O nome ainda está em discussão, mas provavelmente vai ficar Resenhas mesmo, que é um trocadilho. Hoje a gente vai falar sobre o livro O Fim da Infância. Não sei se dá pra ver bem, qualquer coisa eu coloco no final na edição, mas ele é do Arthur C. Clarke. Esse livro, ele veio pra mim como uma proposta de um clube do livro que eu fundei aqui na cidade onde eu tô fazendo faculdade. Não seria o livro que eu leria por livre e espontânea vontade, mas no final das contas eu achei uma proposta interessante. O Fim da Infância, ele foi escrito em 1953 e ele vai retratar uma ficção distópica, bem ali no começo do período da Guerra Fria. Nesse momento, bem no ápice, ali onde estavam para acontecer as maiores tensões, aparecem nos céus diversas espaçonaves alienígenas e a própria humanidade acaba nomeando essa nova espécie alienígena como Senhores Supremos, que vem com uma proposta de trazer paz e prosperidade e ausência de necessidades básicas para a humanidade, como se fosse realmente assim, eles que trouxessem a paz para aquele contexto, que as pessoas se viam em um momento que estava prestes a começar uma guerra, então acabou até que sendo fácil naquele período para eles aderirem a esse tipo de movimento, né, que os Senhores Supremos estavam trazendo. Lembrando que quem nomeou eles de Senhores Supremos no livro foram os próprios seres humanos. Fazendo uma breve introdução à história, no caso foram esses extraterrestres que chegaram na Terra durante esse período de Guerra Fria. A própria raça humana se viu propícia a aceitar as condições que eles impunham, que no momento até eram um pouco estranhas, porque apesar de trazerem todo aquele conforto, toda aquela paz para a raça humana, uma das coisas que eles deixaram bem claro era que uma das condições para eles conseguirem fazer isso ser uma realidade era que os seres humanos se colocassem à disposição de não fazerem pesquisas que envolvessem o espaço, não procurarem sair da Terra, que todo tipo de avanço relacionado à astronomia fosse cortado ali. Nesse meio tempo no livro, a gente vai ter 3 linhas do tempo, né, acontecendo. A primeira, que são as pessoas que estavam quando a nave apareceu pela primeira vez, que eram as pessoas que conviveram com a chegada dos Senhores Supremos. No segundo ponto, a gente vai ter as pessoas que já nasceram com os Senhores Supremos ali. E o terceiro ponto, a gente vai ter a geração dos descendentes dessas pessoas que nasceram com eles ali. No caso, uma das grandes problemáticas que o livro traz em relação à humanidade acabar aceitando os Senhores Supremos foi o ponto de que eles disseram que não iriam se apresentar num primeiro momento para a raça humana. Não explicaram os motivos, disseram apenas que aquele não seria o momento de se apresentarem. Então disseram que esperariam em torno de 50 anos ali para que pudessem se mostrar. E isso fez com que a sociedade, os seres humanos, acabassem criando diversas teorias da conspiração sobre quem eram essas pessoas. Até alguns movimentos anti-Senhores Supremos surgiram, só que acabaram não indo pra frente. Uma das coisas que os Senhores Supremos trazem para a humanidade naquela época é que eles têm a resposta de tudo. Eles conseguem responder todas as problemáticas, todas as dúvidas da sociedade, da humanidade daquela época, só que eles são inquestionáveis. Tem várias coisas que eles deixam de responder para a humanidade, como se naquela época eles não tivessem psique o suficiente para entender aquilo que eles traziam no momento. Outro ponto importante, fica um spoiler aqui para quem quer ler o livro, esse momento que eu vou dizer é um spoiler. Quando os Senhores Supremos se apresentam para a humanidade, eles são a descrição exata do que os cristãos têm hoje na Bíblia como demônio. A cauda pontuda, as asas, os chifres, é a descrição de um demônio na Bíblia. E uma das explicações que eu achei muito interessante, já fazendo um gancho com o final do livro, que eles colocaram para explicar o porquê que a raça humana já tinha essa aversão contra eles, era que se fechava um ciclo temporal e que o futuro estaria refletido no passado. Então, no final do livro é apresentado o motivo do porquê eles resolvem acabar com a humanidade ou acabar com aquele estilo de vida que nós levávamos naquela época. Spoiler de novo! O motivo deles acabarem com o nosso planeta estava refletido no porquê anteriormente nós sabíamos que eles representariam algo ruim
pra nós, porque a gente assimilou que eles nos levariam ao fim da nossa espécie. Isso é uma sacada que eu achei muito interessante do Clarke, porque ele colocar isso como se fosse um círculo nos leva a pensar que o tempo todo nós estávamos conectados no início e no fim da história. Da mesma forma que durante o livro, em uma das passagens fala que uma das personagens consegue, por meio de uma tábua Ouija, ter acesso aos Senhores Supremos. E isso já nos mostra como estava conectado o tempo todo. No mais, uma das coisas que eu tenho pra pontuar que eu achei pouco hipócritas da parte do escritor é que o tempo todo ele nos traz que os Senhores Supremos sabem de toda a realidade, que eles sabem que nós temos mentes ínfimas, que nós não conseguimos ter pensamentos próprios e conseguir resolver nossos problemas sozinhos. E uma das coisas que ele faz com a humanidade é destruir e aniquilar totalmente a crença, a fé das pessoas. Tanto é que em um dos momentos dos livros, os Senhores Supremos disponibilizam um aparelho para que a humanidade conseguisse pesquisar, ver, tirar dúvidas, principalmente os pesquisadores. Se tivessem alguma dúvida sobre algum período do tempo específico, eles poderiam ir até esse computador e procurar qual fosse a problemática deles, e seria respondida. No entanto, algumas dessas partes estavam cortadas, e isso durante o livro todo não foi explicado por quê. Porém, eles deixam bem claro que a religião é só um meio de fuga para que a humanidade conseguisse sanar os seus problemas que não tem resposta. Eles deixam isso bem claro, eles zombam da fé. No entanto, no fim do livro, nos é apresentado que os Senhores Supremos não trabalham para eles mesmos. Eles trabalham para uma entidade que eles não veem, não conhecem, nunca falaram pessoalmente. Então, acaba que no fim do livro, os próprios Senhores Supremos têm uma unidade de fé. Eles têm fé em algo que nem sequer veem, nem sequer conhecem. Então, um dos pontos que o Clarke deixa, assim, bem sutil ali, é aquele fato de debochar da fé, mas reafirmar a fé, ao mesmo ponto que tem diversos parábolas que remetem à Bíblia nesse livro também, que eu achei bem interessante. Ele tenta instigar, mas não fala com palavras completas, sempre ali meio velado. Ademais, eu achei muito interessante como o livro traz pra gente uma visão sobre a utopia de como seriam as coisas se nós não tivéssemos os problemas que temos hoje, como, por exemplo, a fome, a enfermidade, as necessidades básicas que os seres humanos têm. Naquela sociedade que os Senhores Supremos trazem, eles conseguem eliminar, se não todos, 99,9% dos problemas que a raça humana tem. Só que com isso eles trazem um problema maior, que é retirar da humanidade aquilo que nos faz humanos. Aquele ímpeto de querer pesquisar, o ímpeto de querer progredir, o ímpeto de querer descobrir coisas novas, eles tiram aquilo da gente. Porque qual o sentido de querermos descobrir novos métodos de economizar emissão de carbono enquanto temos carros autossustentáveis? Temos diversas coisas que nos limitam de que possamos progredir. E outro ponto também é que no próprio livro traz a passagem de que os seres humanos se tornam esponjas passivas. Ao mesmo tempo que tem tanta coisa disponível, tantos canais de TV, tantos seriados disponíveis, as pessoas param de produzir e começam só a absorver. Tanto é que a arte, pouco a pouco, com o passar do tempo no livro, vai se extinguindo, deixa de existir. Algumas pessoas se unem em umas cidades como Atenas para tentar produzir uma comunidade voltada para a arte, mas ainda assim é muito minado. É uma coisa que não tem estímulo para desenvolvimento. Outro ponto, voltando um pouco para o final do livro, ele nos traz um ponto de vista completamente diferente, que eu não teria chegado nele. Quando eu li o livro, eu não imaginei que isso fosse acontecer. Que o propósito dos Senhores Supremos, querendo ou não, no decorrer de toda a história, era forçar a evolução da raça humana. Só que forçar a tal ponto que os seres humanos deixam de se reconhecer como seres humanos. Surge, a partir de um deles ali, uma primeira criança, depois todas as outras também, uma nova espécie munida de poderes, munida de outro conhecimento, que praticamente são uma mente única. E com essas crianças se tornando essa nova espécie e os seres supremos deixando claro pra nós que eles sairão de nosso planeta, isso acaba com a esperança da humanidade. Porque o próprio livro mostra isso pra gente. As crianças são a esperança do nosso planeta. Se você acaba com as crianças, não tem mais o porquê. Fica lá. E uma das passagens mais tristes no final do livro é que os Senhores Supremos admitem para um dos personagens que eles não têm esse tipo de perspectiva de futuro, porque a evolução deles é limitada.
A evolução deles foi só até o ponto em que eles estão. Eles são uma raça condenada a parar de evoluir, enquanto a nossa, apesar de triste por ter que abandonar o planeta e abandonar aquela vivência, conseguirá prosseguir com a vida, conseguirá prosperar. E eles próprios admitem o quão frustrados são por não conseguirem ter essa mesma perspectiva. Um dos pontos que eu achei um pouco mal explicados, que ficaram meio umas pontas soltas no livro, foi essa questão de quem era esse senhor que estava acima dos senhores supremos. Qual a razão, qual o motivo pelo qual ele precisava dessas crianças, ele precisava desses seres mais evoluídos. Porque no livro mostra, os senhores supremos nos contam, que esse não foi o primeiro planeta com o qual eles fizeram isso. Houveram outros. Além do mais, outra passagem também interessante que Clarke mostra pra gente é quando um dos seres humanos acaba fugindo sorrateiramente e consegue... No livro explica, se quiserem ler, inclusive, é uma parte muito interessante. Mas no livro explica como ele chega até o planeta dos Senhores Supremos. E quando nós observamos, a estrutura daquele planeta acaba sendo até muito parecida com a nossa. O que deixa uma interrogação do tipo... Como eles são tão evoluídos, tão à frente do nosso tempo e ainda tem uma estrutura social, uma estrutura civil, uma estrutura de suas cidades tão próximas com a nossa, sabe? Deixa esse questionamento assim. O livro, o tempo todo, ele fica criando diversos pontos de discussão para que você pare e reflita. E muitos deles sem explicar. Eu acredito, pra mim, que sejam realmente só pra supetar com que o leitor consiga promover essas próprias indagações em si mesmo. Muitas pessoas, no caso, eu tenho o meu clube do livro, como eu mencionei aqui, algumas pessoas do meu próprio clube não gostaram do livro por essa relação dele não explicar algumas coisas, dele deixar pontos em aberto. Só que eu acho que isso é bom porque promove um senso crítico em quem tá lendo, faz com que nós nos questionemos sobre como aquilo está refletido na nossa sociedade. E é um livro que foi escrito há muito tempo e ainda assim é muito pertinente para a atualidade. No mais, para mim foi um livro nota 4. Vamos deixar em nota 4, porque eu gostei do jeito que ele trouxe essas problemáticas e nos fez refletir sobre o que acontecia. É um tema que eu não leria naturalmente, porque não é um tipo de coisa que eu tenho muita afinidade, mas no geral me trouxe surpresas muito positivas em relação à desconstrução pessoal até mesmo. Recomendo muito a leitura, principalmente porque faz sair da zona de conforto. Eu li na minha versão no Kindle porque eu não achei esse livro pra comprar. Eu tenho até alguns sebos na minha cidade, mas não encontrei. Mas no mais, recomendo muito. Se vocês gostaram do vídeo, se gostaram do modelo aqui do canal, convido vocês para se inscreverem, para curtirem o vídeo e pretendo continuar com esse projeto de resenhas literárias, com certeza, se der tudo certo aí um vídeo por semana e conto com vocês. Muito obrigada!